Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar, obrigada por estarem connosco. Para quem se juntou a nós pela primeira vez, deixem-me recordar-vos que este webinar faz parte de uma campanha maior, We All Have a Role to Play. Convido-vos, portanto, a visitarem depois o site roletopplay.novaspe.pt, onde podem encontrar webinars passados que estão disponíveis para poderem ver. Podem também aceder a vários artigos relacionados com o atual contexto que vivemos. Em relação aqui ao nosso webinar de hoje, também só dar-vos duas notas mais técnicas. Qualquer questão que vocês tenham durante o webinar, nós convidamos a colocarem essas questões ao orador utilizando o Q&A button, portanto é o botão de Q&A que está disponível na plataforma Zoom. Qualquer questão um bocadinho mais técnica, nomeadamente se deixarem de ver o ecrã, deixarem de ouvir, podem para isso utilizar o chat, por favor. Não utilizem o chat para perguntas. Aqui em relação ao tema de hoje vamos falar sobre o impacto da Covid-19 no e-commerce e temos o prazer de ter connosco o antigo aluno da Nova, o Rui Francisco, que tem também o MBA na Columbia Business School. O Rui tem uma variedíssima experiência internacional e é hoje o diretor de e-commerce para a Europa na PepsiCo. Rui, muito bem-vindo. Passo-te então a palavra. Sim, muito obrigado. Olá, Filipe. Conseguem ouvir bem? Primeiro quero testar isso. Sim, estamos a ouvir bem. Fantástico. Então, é um prazer estar aqui. Eu estava a ver o vídeo que vocês partilharam, que fala em Share and Learn, e de facto é um prazer para mim poder partilhar um bocadinho da minha experiência ao trabalhar em e-commerce e espero que também seja um momento então de aprendizagem para todos vós. A primeira coisa que eu quero fazer é partilhar os resultados aqui do survey e do poll que vocês fizeram ao início. E penso que já está a ser visível para todos vós. Sim. Sim, e porquê é que eu queria fazer isto? Porque acho que é muito importante sempre começar da perspectiva do consumidor. E nós aqui hoje somos todos ao fim e ao cabo consumidor e temos aqui uma amostra de N igual a 30, acho que foi 30 resultados que tivemos. E basicamente o que estamos a ver é que desde o início da pandemia, 40% das pessoas estão a gastar o mesmo que gastavam antes em e-commerce, mas depois de mais de metade, 53%, estão a gastar mais. Depois, para além disso, a segunda questão que temos aqui é que 60% das pessoas passaram a comprar novas categorias de produtos. Portanto, coisas que não compravam antes online, passaram a comprar. E daí estamos a falar, então, no tema de hoje, que é o e-commerce boom. As vendas de e-commerce têm, de facto, acelerado. E para as empresas que não estavam a vender online, o momento que aconteceu foi um bocadinho parecido com o filme Sozinho em Casa. Vocês lembram-se quando a mãe estava no avião e basicamente percebeu-se que tinha esquecido qualquer coisa importante em casa? O filho. Muitas empresas a perceberam-se basicamente tinham esquecido de investir ou de iniciar o canal de e-commerce. E hoje aquilo que eu vou abordar é um bocadinho o que tem acontecido de um ponto de vista de consumidor, portanto, apesar de ser um webinar curto, eu tenho aqui mais ou menos 15 minutos preparados, depois quero deixar 10 minutos no final para questões. Apesar de ser um webinar curto, então, gostava de partilhar um bocadinho a agenda, que é começar pela perspectiva dos consumidores, o que é que está a acontecer às pessoas e o que é que está a acontecer por causa desses comportamentos dos consumidores, de um ponto de vista no impacto do canal de e-commerce, o que é que está a crescer, quais são as categorias que vão ter um bocadinho mais impacto. E depois vou também partilhar qual é que tem sido um bocadinho o framework de reação das empresas e para aquelas empresas que se apanharam naquele momento, tipo, não estamos no e-commerce, quais são alguns princípios importantes que podem seguir para começar um negócio online. Então, começando primeiro com os consumidores, vou partilhar aqui um framework que tem 4 fases sobre aquilo que está a acontecer às pessoas neste momento. A primeira fase foi a fase de preparação, ou seja, as pessoas já estavam, sobretudo aqui em Portugal e no mundo ocidental, já estavam a ouvir um bocadinho falar do Covid, desde que foi notícia no final de 2019, início de 2020, sobre os casos da China, depois começaram-se a perceber que ia chegar aos nossos territórios e tivemos aqui uma fase de preparação. Depois a segunda fase foi a fase de confinamento, em que as pessoas, grande parte das pessoas começaram a ficar em casa. Depois há uma terceira fase, que é aquela que estamos a viver agora em Portugal, que é a recuperação, mas com restrições, e nós estamos nessa fase inicial. E depois há de haver uma fase, que é a quarta, que é um novo normal. Portanto, este é o framework aqui das 4 fases do Covid, do ponto de vista de consumidores. O que é que aconteceu na primeira fase, nesta fase de preparação? Em termos de sentimentos, começámos a sentir um bocadinho mais de ansiedade, de medo. No início era um bocadinho distante, como eu estava a falar, porque só estava a acontecer na China, mas depois começámos a ver isto em territórios um bocadinho mais próximos e com isso houve ali um bocadinho de necessidade de aumento de controle. Do ponto de vista de consumo de mídia,
as pessoas começaram a ver mais notícias, sobretudo canais de TV passavam notícias, e depois, de um ponto de vista de bens de consumo, houve o fenómeno do stockpiling, ou seja, foi aí que nós começámos a ver, não é só a social media, mas todos nós fomos aos supermercados, algumas prateleiras vazias, bens essenciais como produtos de limpeza, conservas, massas de arroz e também papel higiênico. Do ponto de vista de e-commerce, as pessoas que estavam aqui a comprar e-commerce eram sobretudo os clientes já existentes, ou seja, os clientes que já compravam online, continuaram a privilegiar o canal online e até aumentaram um bocadinho as compras daquilo que compravam online. Chegada à fase de confinamento, as pessoas não deixaram de sentir algumas das coisas que sentiam na primeira fase, como a ansiedade e o medo, mas houve aqui uns sentimentos novos. Para muitas das famílias que tiveram que ficar em casa e a trabalhar a partir de casa, foi habituar-se a fazer isso, não é? E sobretudo aquelas famílias com filhos em casa que deixaram de ir à escola, também houve aqui um bocadinho a pressão de estar dentro de 4 paredes e ter outros coabitantes dentro de casa. Isso também levou a outro sentimento bastante importante, interessante, um bocadinho de necessidade de conforto, teve impacto no consumo. De um ponto de vista de mídia e entretenimento, começou-se a ver as pessoas a consumir mais séries e filmes, sobretudo em streaming, portanto não é surpresa que, por exemplo, se vocês olharem para o mercado de ações, a Netflix, desde o início do ano, já subiu 40%, enquanto o resto do mercado de ações está em território negativo. Mas depois, de um ponto de vista também de compras, começámos a ver mais algumas compras de conforto, assim, alguns bens mais indulgentes que as pessoas precisam para de facto se reconfortarem. Do ponto de vista especificamente de e-commerce, foi aqui que começámos a ver novos clientes a entrar, ok? Portanto, pessoas que não tinham comprado antes a começar a experimentar pela primeira vez o mercado online, basicamente porque, estavam fechadas em casa, 2, muitas das lojas de retalho estavam fechadas, e 3, mesmo para as lojas abertas, como por exemplo os supermercados e distribuição alimentar, muitas das pessoas começaram a ver a conveniência do canal online para evitar o contacto social e o risco de contaminação. Esta pressão intensa no canal e-commerce fez com que houvesse alguma ruptura logística dos players que estavam a vender online. Não só por causa da parte da procura, mas mesmo do ponto de vista logístico do lado deles, algumas preocupações ou problemas com trabalhadores de armazém que estavam a ficar em casa, ou com algumas considerações sobre contaminação no local de trabalho, e depois também alguns problemas do ponto de vista logístico, sobretudo multifronteiras, com algumas fronteiras a ser fechadas e mais algum controlo a nível fronteiriço do que é que estava a passar de um lado para o outro. Depois, entrando aqui na terceira fase, já se começa a ver um bocadinho mais alívio e novamente é fácil a viver em Portugal, mas com reservas, não é? As pessoas ainda não sabem bem muito sobre o vírus, não sabem bem como é que as coisas vão acontecer e quais vão ser as próximas fases de levantamento das restrições. E depois já havia um bocadinho de preocupação económica durante a segunda fase, e aqui começamos a ver um aumento das preocupações económicas. Se calhar aquelas pessoas que perderam o emprego e estavam a viver das poupanças já começam a ver essas poupanças diminuídas. Aqueles que calhar estão a trabalhar em algumas empresas estão a ver que os volumes de vendas e faturação também está a baixar. Do ponto de vista de consumo, já se começa a ver pessoas cá fora, a ter um bocadinho de socialização e a fazer atividades outdoor. A imagem que eu tenho aqui partilhada não é de cá de Portugal, ali naquelas mesas de um restaurante de fast food com as cozinhas, mas eu já saí a semana passada e já fui a alguns locais que de facto têm algumas etiquetas a dizer não sentar aqui. Isto aqui dentro de um ponto de vista de e-commerce, continuamos a ver novos clientes a entrar, mas sobretudo os clientes que entraram na fase 2 a experimentar novas categorias de compras online. Mas vamos ter uma quarta fase que é um novo normal, e sinceramente eu não vou falar muito sobre este novo normal, porque é um bocadinho de especulação, não é? Acredito que, de um ponto de vista de sentimentos, as pessoas vão ter uma continuação com preocupações de saúde, o impacto das pressões económicas vão ser sentidos ainda mais afincadamente e provavelmente durante muito mais tempo, mas as pessoas, do ponto de vista de consumo, se calhar vão tentar normalizar as rotinas que tinham antes, mas de alguma maneira modificadas, não é? Com algumas restrições. E o que se acredita é que muitos destes novos compradores que começaram a comprar online vão ter um uso continuado do e-commerce. Acho também importante salvaguardar que isto nem sempre poderá ser linear, porque em alguns mercados e em alguns países pode acontecer que depois desta fase de situação com restrições, a propagação dos vírus entrar outra vez num território que não seja desejado, tem que se voltar um bocadinho ao início da fase de preparação do novo confinamento. Tendo falado um bocadinho aprofundadamente sobre esta parte dos consumidores, não vai ser para vocês surpresa partilhar estes dados de como é que está a acelerar as vendas online nos diferentes países. Portanto, eu tenho aqui à esquerda é um gráfico que mostra
as vendas de e-commerce pré-Covid, que é basicamente a barra a cinzento, e depois a azul, as vendas de e-commerce pós-Covid. E mesmo em mercados já com crescimento bastante elevado, como por exemplo a China, que estava a crescer a 30%, mesmo assim houve uma aceleração, mas em todos os mercados, all across the board, passámos de uma média simples de 13% de crescimento para 22%, ou seja, 1,7 vezes a taxa de crescimento que tínhamos anteriormente, ou seja, bastante significativo. Como esta fonte de informação não tinha cobertura de Portugal, eu também quis partilhar aqui alguns press clippings que basicamente contam a mesma história. O Expresso noticiou que por causa do Covid-19 os portugueses vão gastar mais e vão comprar mais na internet. Sobretudo, o segundo clipping que eu tenho aqui fala de um aumento no comércio alimentar de retalho, que subiu 44% face ao período antes da pandemia. E se vocês quiserem saber o que é que as pessoas então estão a comprar mais online, esta próxima página fala um bocadinho das categorias que estão a sofrer aceleração. Do lado esquerdo podemos ver que no topo, com taxas muito elevadas, acima de 200%, 400%, bens de saúde e de limpeza, ou seja, aqui nos bens de saúde estamos a falar de coisas como máscaras, por exemplo, medicamentos, bens de limpeza, todos os desinfetantes. Mas depois, quando começamos a ir às outras categorias um bocadinho mais abaixo, a categoria bebé também sofreu uma aceleração bastante acentuada, porque os pais, enfim, não querem sair com as crianças a ir às compras e aumentar o risco de contaminação. E depois, um bocadinho nessa mesma nota, os brinquedos e jogos. Porquê? Devido àquele fator que eu falei, que é o confinamento das 4 paredes, sobretudo para famílias com crianças em casa, estas famílias tiveram que começar a arranjar opções e alternativas de entretenimento, para basicamente ter as crianças entretidas de manhã até à noite. Daí temos visto esta aceleração dos brinquedos e jogos. Aliás, até vou partilhar aqui um bocadinho de um fun fact. Já no final do mês de março, início do mês de abril, se uma pessoa fosse à página da Amazon nos Estados Unidos, à secção de livros, e olhasse para os top sellers, estou a falar de top sellers de todas as categorias de livros, livros para de ficção, de ciência, manuais escolares, etc. Os top sellers de todos os livros, os 20 primeiros, eram livros para crianças, no final de março e início de abril. As pessoas e os pais já estavam a comprar produtos para, de facto, entreter as crianças em casa, e obviamente também para ter um papel didático, já que muitas das escolas estavam fechadas. O setor de trabalhar de casa, portanto as pessoas a partir do momento tiveram que começar a fazer trabalho de casa e o telecommuting, começaram também a comprar equipamento e material de escritório que permitisse fazer isso de uma maneira um bocadinho mais confortável. E depois também aqui um crescimento bastante elevado da alimentação, que este indicador está a falar dos 67% de crescimento, e antes do Covid estávamos a falar na maior parte dos mercados taxas de crescimento entre os 10% e os 20%, portanto também é uma aceleração significativa e muito derivada porque as pessoas não queriam ir aos supermercados e evitar esse contacto social. Não será surpresa que se olharmos para o fundo do gráfico, artigos em declínio são malas, produtos de viagem e aqueles produtos também mais supérfluos como as joias e os produtos de luxo. Quanto o gráfico aqui do lado esquerdo fala de categorias de produto, o infográfico do lado direito fala mesmo sobre tipos de produtos. E é muito consistente com aquilo que estamos a ver no gráfico do lado esquerdo, porque vemos coisas como luvas, vemos medicamentos, vemos produtos alimentares. Mas achei muito interessante partilhar convosco, porque o número 2 aqui em termos de produtos são máquinas de pão. Isto é especificamente dos Estados Unidos, mas é um fenómeno que se aplica também noutros mercados, que é basicamente, o que se tem visto também de um ponto de vista de consumidores, é que é um retrocesso de quase 20 ou 30 anos à família nuclear dos anos 80, em que mais refeições acontecem em casa, incluindo o pequeno almoço. Foi daquelas refeições nos últimos 10, 15 anos começou a sair de casa e começou a ser mais on the go, ou muitas vezes até mesmo no escritório. Mas as pessoas começaram a ter um bocadinho mais família nuclear, fazer as refeições em casa e depois também fazer coisas de raiz, como pão. E mesmo se estivermos a olhar para o Instagram nas últimas semanas, vê-se que cá em Portugal toda a gente anda a fazer pão. E, portanto, o e-commerce aqui também respondeu um bocadinho à necessidade de equipamento e produtos para fazer isso. Ok. Então já vimos que o e-commerce obviamente acelerou. Qual foi um bocadinho tipo a perspectiva das empresas? As empresas que já tinham um negócio online, aquilo que se tem visto consistentemente é um double down, forçar a aposta. Basicamente viram um acréscimo de clientes, um acréscimo de vendas e, portanto, tiveram que reforçar capacidade, reforçar pessoas. Por exemplo, o Continente Online em Portugal, para melhor servir os clientes, duplicou a capacidade que tinha de serviço diariamente, de
de entregas. Mas para as empresas que não estavam online, uma das estratégias pode ser não fazer nada, pode ser plausível, nem para todos os segmentos, nem para todas as empresas faz sentido estar online. Mas para aquelas que faz sentido, mas não estavam antes, então tiveram que iniciar e tem-se visto algumas iniciativas. Por exemplo, o setor da restauração, basicamente foi de 100 a 0 de um momento para o outro na fase de confinamento. Muitos destes restaurantes tiveram que voltar-se para o takeaway, para as vendas para fora e também começaram a fazer isso através de agregadores como a Glovo. Dei esta notícia que estou a partilhar aqui do meu vídeo, que basicamente diz que em Portugal mais de 700 restaurantes aderiram à Glovo e obviamente se olharmos para outras plataformas como a Uber Eats, a reação é semelhante. Mas também é engraçado ver que aqui há algumas iniciativas também mais locais, por exemplo, na cidade de Leiria, a Câmara Municipal está a dinamizar um marketplace onde as diferentes lojas e os lojistas de retalho da cidade de Leiria podem começar a vender os seus produtos nesse marketplace. Eu já tinha feito esta apresentação a semana passada, mas fiz aqui mais um editzinho, porque para aqueles de vocês que estão atentos às notícias, o Facebook anunciou há 2 dias atrás que agora vai ter uma nova funcionalidade chamada Facebook Shops, e portanto para todas as empresas e enfim, canais ou retalhistas que já tinham presença em Facebook Business ou no Instagram, podem automaticamente converter para esta nova plataforma que lhes vai permitir vender diretamente no Facebook, ou então também através do Instagram, e depois utilizar estes 2 canais de comunicação, mais o WhatsApp, que também faz parte do Facebook, para comunicar com clientes. Fazendo um deep dive aqui um bocadinho mais nas empresas que querem iniciar o e-commerce, o último slide que eu tenho para partilhar convosco é um bocadinho princípios importantes que eu tenho visto, que são, enfim, têm que ser postos em prática para iniciar um negócio de e-commerce. O primeiro é que tem que ser uma prioridade estratégica e organizacional, ou seja, a gestão de topo tem que estar alinhada, tem que dizer que é uma prioridade e basicamente começar a alocar, e depois vamos ver isto aqui no ponto 3, recursos para essa prioridade estratégica. Sendo uma prioridade estratégica para a organização, o segundo ponto é que tem que ser definida a visão e a ambição para o negócio de e-commerce. E aqui há várias opções, mas basicamente o que se tem de responder é o que é que queremos que o nosso negócio de e-commerce represente para a nossa organização. Pode ser vendas puras, e é perfeitamente plausível, mas pode não ser apenas vendas, pode também ser uma presença de marca e mais como um canal de marketing. Por exemplo, se o objetivo for de vendas, então tem que se priorizar aspectos como qual é o catálogo, os produtos, o preço a que se vende, qual é a margem que vamos vender. Mas se o objetivo principal for mais presença de marca, então tem que se pensar um bocadinho tipo qual é a história que vamos contar, qual é se calhar o catálogo de produtos diferenciados que vamos ter neste canal versus os outros canais de venda, para ter a certeza que as pessoas vêm à nossa web store comprar esses produtos. Portanto, definir a visão e a ambição é um bocadinho passar por responder a essas perguntas. Eu estou aqui a falar de 2 exemplos como principalmente ser um canal de vendas ou um canal de marketing, mas também pode ser um canal para criar capacidades, por exemplo, de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de produto, até desenvolvimento de capacidades analíticas e big data, que depois possam ser utilizadas em outras partes do negócio. Depois de definir a visão e a ambição, é preciso definir elementos-chave para o negócio online, e obviamente há aqui diferentes dimensões, mas as 2 principais que eu quero destacar é qual é o modelo de negócio que vai ser seguido. Pode ser um D2C, ou seja, direct to consumer, isto é super importante, por exemplo, para marcas que podem tentar fazer um bypass aos canais de distribuição e ter a sua própria loja de venda online, com todas as vantagens que isso tem, como por exemplo dados dos clientes, mas também se calhar algumas desvantagens, como ter que atrair e pagar pelo tráfego desses clientes. Pode-se vender através de um e-retailer, ou seja, uma empresa que vende online, como por exemplo o Continente Online, e fazer vendas diretamente para o continente e depois o continente trata de fazer o resto das vendas. Ou então vender num marketplace, e o marketplace é basicamente, eu já tinha falado um bocadinho na página anterior, mas é basicamente um site de e-commerce que agrega vendedores independentes, que podem estar todos a vender produtos semelhantes, não é? Com diferentes compradores, e portanto é basicamente aqui a criação do mercado online para esses diferentes vendedores encontrarem os compradores. Se calhar vocês não sabem, mas por exemplo a Amazon, para além de ser um e-retailer, porque eles de facto compram produtos a fornecedores e vendem, enfim, faturando eles próprios, eles também são um marketplace onde permitem outras empresas vender lá esses mesmos produtos. Em Portugal temos o caso do DOT, que é um marketplace em parceria com a Sonai e o CTT, ou por exemplo também se forem à FNAC em Portugal, eles também têm lá um negócio de marketplace, onde para além dos produtos da FNAC, que a FNAC vende, também há outras empresas externas a vender lá. Depois também outra parte importante dos elementos-chave, como eu já tinha falado no ponto da prioridade estratégica organizacional, é os recursos necessários. Quais são as pessoas, como é que vai ser a organização, onde é que vai reportar e depois qual é
quantidade de investimento que é preciso fazer para iniciar este negócio. Tendo definido isto, é importante mapear o lançamento, ou seja, pensar nas diferentes fases, e até junto aqui um bocadinho o ponto 4 com o ponto 5, porque é muito importante ter essa visão, tipo, em que nós queremos ser de um ponto de vista de e-commerce quando fomos crescidos, mas obviamente não fomos chegar lá no primeiro dia. Ou seja, é muito importante começar de uma forma faseada e sobretudo com o mindset de MVP, ou seja, Minimum Viable Product. Quais são as mínimas características que nós precisamos para ter isto a funcionar online, e depois quais são os KPIs de sucesso, ou seja, os Key Performance Indicators que nos vão dizer, ok, esta fase está cumprida, vamos avançar para a próxima fase. Isto também liga muito bem com um bocadinho com a visão e ambição que eu falei no ponto 2, ou seja, se o objetivo for vendas, então aqui os KPIs têm que ser relacionados com o crescimento das vendas, qual é o preço que está a ser realizado, qual é a margem. Mas estivemos a falar de marketing, se calhar tem mais a ver com a quantidade de pessoas que vêm para a Web Store, qual é o tempo que passam lá, qual é a interação que tem com a Web Store em termos de comentários, ou mesmo partilhas de conteúdos. E depois, para finalizar, obviamente, fazer o performance tracking desses KPIs, para perceber o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, e basicamente focar-se no que não está a funcionar para resolver isso. Isto depois acaba também por ser um bocadinho cíclico, não é? Porque à medida que vamos vendo os KPIs através de performance tracking, então se calhar vamos repetir um bocadinho a visão, vamos pensar quais são os diferentes elementos-chave do modelo de negócio, ou mesmo recursos que vamos ter que mudar um bocadinho para passar para as próximas fases. Portanto, isto depois acaba por ser um bocadinho cíclico. E com isto, ainda temos alguns minutos para terminar. Muito obrigado pela vossa atenção. E gostava de passar à Filipa para ver se temos aí questões no chat ou no Q&A. Obrigada, Rui. Consegues ouvir-me? Consigo. Sim, boa, obrigada. Olha, super interessante. Muito obrigada por este bocadinho, por esta partilha. Eu começaria aqui por uma questão que nos surgiu e que está muito relacionada com agora esta última parte que estavas a falar, que tem a ver com os timings, se calhar do lançamento do e-commerce, ou seja, para uma organização que não tem, que ainda não tem uma plataforma de e-commerce e que está agora a aproveitar este atual contexto para fazer esse lançamento, as organizações procuram respostas muito rápidas, não é? Sim. Portanto, consegues dar aqui alguma noção de timings? Obviamente varia muito, acredito, mas há alguma sugestão, alguma dica que consigas dar aqui? Sim. Eu acho que em relação a também é o seguinte, as empresas que estão a beneficiar com vender mais online por causa do e-commerce, por causa do Covid, já tinham um negócio de e-commerce preparado antes e já estavam a vender e já tinham tudo aquilo que eram os brilliant basics no sítio. Ou seja, já tinham coisas online, já tinham as relações com os pequenos retalhistas, ou já tinham um modelo de negócio montado, já tinham todo o portfólio, já tinham o marketing a funcionar, certo? Portanto, essa base de tipo, estar preparado para o futuro já tinha que ter acontecido. Agora, para as empresas que estão a iniciar agora, mais do que timings, é um bocadinho a ver com este ponto 5, que é o mindset MVP. E porquê? Acho que aqui há alguns princípios muito importantes, que é começar com o mínimo que seja possível para ter uma oferta que seja compelling para os clientes, mas que não seja, enfim, uma coisa que demore meses a desenvolver, ok. Eu acho que dentro das próprias empresas, as pessoas e as equipas que estão a trabalhar e-commerce têm que trabalhar de uma forma muito mais ágil, ou seja, ciclos de interação muito mais rápidos, lançar as coisas, ter o feedback e depois ir ajustando. Acho que tem que ter um bocadinho aquilo que se chama em inglês o bias for action e não se perderem muito em 3 fases ou 4 fases de alinhamento, ir à liderança executiva, ou seja, já é prioridade estratégica organizacional, o CEO e as pessoas de nível C têm que dizer façam, corram, avancem e façam isto muito rapidamente. Depois o último princípio também queria partilhar aqui, também tem que ser muito testar e aprender, como se diz em inglês, test and learn. Lancem as coisas, vejam os dados, recebam feedback dos clientes e façam essas interações muito rapidamente. Portanto, na medida do possível, isto vai ajudar as organizações a fazer as coisas muito mais rapidamente, mas também depois receber os dados também de uma maneira muito mais rápida e em tempo útil para fazer os ajustes necessários. Ok, porque essa resposta depois do mercado e dos consumidores também leva o seu tempo, não é? Como tu dizias. Sim, Okay. sim. E aqui depois também vai depender dos modelos de negócio, não é? Quem estiver a fazer D2C, obviamente tem os dados dos clientes muito mais visíveis, quem estiver a trabalhar através do e-retailer tem menos acesso aos dados. Mas a vantagem do e-retailer é que o tráfego já lá está, enquanto em D2C é preciso gastar dinheiro de marketing para dizer hey, estamos aqui, empresa.pt, venham comprar connosco. Portanto, esses custos de aquisição de clientes são bastante elevados. Ok. Esse, se calhar, é um dos desafios, não é? Do lançamento de uma plataforma de e-commerce.
Tens outros desafios também que possas partilhar? Ou seja, para alguém que está a lançar uma plataforma de e-commerce do zero, que principais desafios é que tu destacarias? Para as pessoas também já estarem um bocadinho, e para as organizações estarem preparadas. Eu acho que vai depender um bocadinho de categoria para categoria, de empresa para empresa, mas se calhar vou falar de uma que às vezes é um bocadinho tipo overlooked, é que os desafios muitas vezes são internos, ok? São outras equipas, são se calhar outros canais de vendas que podem não estar alinhados, podem não colaborar e que basicamente podem ser um bocadinho a barreira a avançar depressa e ter uma boa proposta de valor em e-commerce. Por exemplo, do ponto de vista de vendas, e se uma organização decidir que é principalmente um objetivo de vendas e se enquadrar dentro da organização de vendas como um canal, é muito normal ver os outros canais a pensar, mas isto é incremental, isto é canibalista, vão ter os mesmos produtos, os preços vão ser diferentes, vão roubar recursos de logística que são importantes para mim. De um ponto de vista de marketing, é preciso pegar também no orçamento para gerar tráfego, quer seja em D2C, mas também com os web retailers e as equipas de marketing vão dizer, não, mas eu tenho os meus canais, eu tenho os meus anúncios digitais, eu tenho os meus anúncios em TV, porque é que vocês agora querem esse marketing? Muitas das vezes, com razão, é preciso dados, é preciso ter a certeza que a organização está alinhada. Mas acho que muitas vezes é um bocadinho um overlook, é que as barreiras são muito internas. Portanto, gostava de deixar esse aviso, esse watch out. Obrigada. Entretanto, Rui, por uma questão de tempo, percebi que estamos aqui a chegar às 6h30, deixava só mais uma questão, se não te importasses, que é, falaste da questão do marketplace e agora também partilhaste o lançamento do Facebook nesse âmbito. Na tua opinião, qual é que achas que é a vantagem de uma organização vender online através deste sistema de marketplace? Olha, boa questão. A principal vantagem que eu vejo é que os marketplaces têm o trabalho de gerar o tráfego. Okay. Quando se for uma proposta B2C é muito difícil e o custo de aquisição é muito alto. Essa é a principal vantagem, que é gerar o tráfego. As pessoas já lá vão, eles investem no marketing e basicamente eles têm essa responsabilidade. Depois outra vantagem é que basicamente não é preciso criar uma web store de raiz, ou seja, só basicamente ter o sistema que ligue ao marketplace para pôr os produtos, o catálogo, o preço e tudo o resto do ponto de vista de logística de gestão de estoque. Acho que essas seriam duas das principais vantagens. Do ponto de vista de desvantagem, que é um bocadinho, eu não quero dizer o salto o tempo der, mas no marketplace há empresas que podem estar a vender os mesmos produtos que nós. Okay? Portanto, é preciso cuidar um bocadinho com essa concorrência que não é diferenciada. Ou seja, para empresas que sejam distribuidoras, que estejam a vender produtos fabricados por outros fornecedores, é muito provável que nos marketplaces haja outros distribuidores a concorrer. Ou então, sejam os primeiros e tentem lançar essa vantagem competitiva e ter bons reviews e ter bom feedback. Para marcas, aí pode fazer um bocadinho mais sentido, porque aí controlam tudo desde a produção, então podem estar nesses marketplaces e à partida distribuidores não vão fazer tanta concorrência, porque vão comprar em primeiro lugar os produtos a vocês, portanto não vão ter melhores condições de preço nem de margem. Sim. Ok. Rui, muitíssimo obrigada pelo teu Obrigado, tempo, pela partilha. Resta-me agradecer a todos também por terem estado connosco e esperamos que se juntem a nós nos próximos temas. Muito obrigada. Resta um bom dia. Obrigado a todos pela presença também. Obrigada.